Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Club de Uberaba, Portal do Cerrado. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando todos almejavam uma sociedade mais humana, lideranças do Rotary criaram a Fundação de Rotarianos de São Paulo, voltada à educação. Hoje, a instituição é presidida por Nahid Chicani, com quem vamos conversar agora. Muito obrigado pela presença, presidente Nahid. A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi criada em um momento que lembra um pouco o que vamos viver agora na pós-pandemia, não é? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, companheiro Heitor. Sim, devido à situação atual da pandemia e dadas as devidas diferenças, podemos dizer que lembra um pouco. Em 1946, em um cenário mundial de pós-guerra, 20 membros do Rotary Club de São Paulo criaram o que viria a ser a maior obra educacional de rotarianos no mundo, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, tendo entre seus fundadores ilustres empresários da época que elegeram a educação como instrumento principal para a construção de uma sociedade formada por cidadãos éticos e solidários. Fazem parte desse grande projeto educacional o Colégio Rio Branco, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, o Centro Profissionalizante Rio Branco, que é semelhante aos campos que os Rotary Clubs têm espalhados pelo Brasil, as Faculdades Integradas Rio Branco e o Ensino à Distância Rio Branco. São 5 instituições, portanto, né, Nahid? Nahid, a Fundação é mantenedora de todas essas 5. Como é feita a conciliação entre a missão rotária, a missão do Rotary, e a sustentabilidade financeira dessas instituições? Excelente pergunta, Heitor. Apesar desse belíssimo histórico que muito nos orgulha e da memória sempre presente de todos os rotarianos que fizeram parte desse projeto e ainda fazem, dedicando o seu tempo à diretoria e conselhos, a Fundação de Rotarianos de São Paulo é autossustentável economicamente. É uma entidade sem fins lucrativos e independente, sem qualquer vinculação financeira ou administrativa com qualquer outra instituição. Mas ela trabalha com bolsa. Vivemos economicamente, financeiramente, das mensalidades dos alunos pagantes do colégio e das faculdades. O Centro de Educação para Surdos e o Centro Profissionalizante são obras mais de responsabilidade social em que nós investimos muito para ajudar crianças, jovens e famílias vulneráveis. No total seriam quantas pessoas socialmente beneficiadas na rede? Olha, Heitor, a educação é um bem social e cumpre uma função essencial. Então, considerando o Colégio Rio Branco, as Faculdades Integradas Rio Branco e, em especial, o Centro Profissionalizante Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, todo o corpo docente e discente, colaboradores e famílias são impactadas mais de 5.000 pessoas. No caso do Centro Profissionalizante, por exemplo, foram beneficiadas, me parece, mais de 40
45 mil jovens na história dele, né? 48 mil 48. que foram formados ao longo desses 74 anos, jovens de famílias vulneráveis e que, depois da capacitação oferecida por nós, ajudamos eles a conseguirem o primeiro emprego, e muitos deles progrediram muito. Quando o Centro de Profissionalizante Rio Branco fez 70 anos, tivemos uma belíssima festa com a participação de muitos que se formaram nele, e alguns muito bem-sucedidos. Tivemos a participação de um médico hoje lá nos Estados Unidos, na Flórida, um empresário na Califórnia e assim por diante. Então, pessoas que passaram pelo Centro Profissionalizante Rio Branco, em Cotia, na Granja Viana, e que hoje estão espalhados, a maioria, obviamente, no Brasil, mas muitos até no exterior, e bem-sucedidos, graças a Deus. Nesse caso do Centro Profissionalizante e do Centro de Educação para Surdos, funciona como uma espécie de bolsa de estudos? Não entendi a pergunta. Funciona no caso do Centro Profissionalizante e do Centro de Educação para Surdos, as vagas são preenchidas como se fosse com bolsas de estudo? Exatamente. Os participantes não pagam nada. Numa certa época, nós aprovamos tentar cobrar uma mensalidade no Centro de Educação para Surdos, mas a grande maioria não tem condições de pagar, 99%, então cancelamos isso, e ninguém paga nada, e a Fundação investe nessas duas entidades cerca de 5 milhões de reais por ano. No caso do Centro de Educação para Surdos, são quantos alunos na rede? Na história ou atualmente? Temos cerca de 100 crianças, Heitor, e começa de 0 a 3 anos de idade, desde o nascimento até 3 anos de idade, quando começamos a ensinar essas crianças com a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa escrita. Depois eles ingressam no ensino infantil e até no ensino fundamental 1. E, a partir daí, aqueles que tiverem interesse em continuar a educação, nós permitimos que eles participem de classes de ouvintes, de alunos ouvintes do colégio, e para cada classe que tiver uma ou mais crianças surdas, nós oferecemos um intérprete da língua brasileira de sinais para que eles possam ter um aproveitamento da mesma maneira que os ouvintes. A inclusão, né? Na rede, como você disse no início, a educação como um todo em si já é social. E a Fundação de Rotarianos, com essas instituições, tem convênios internacionais que são os educadores para o século XXI que vocês participam, correto? Exatamente. Nós temos parceria há mais de 10 anos com a Finlândia, que é um centro de excelência na área da educação mundial, e muitos dos nossos educadores fizeram cursos de aperfeiçoamento nesse projeto Educadores para o Século XXI. Então, hoje nós temos cerca de 75 dos nossos educadores que participaram dessa formação e retransmitem para os demais educadores e utilizam nas salas de aula. Fantástico. Planos para o futuro na rede? Bem, o futuro hoje, neste momento, no futuro próximo,
nós queremos solucionar a pandemia. Quero voltar da aula, né? A viabilização da vacinação em massa, esse é o nosso primeiro desejo e objetivo, que deve ser de todos nós como sociedade, considerando todos os impactos que essa realidade nos trouxe e seus reflexos diretos na educação. Esse é o principal. Depois, vamos dar continuidade a esse projeto maravilhoso, que já existe há mais de 74 anos, robusto, ao qual nos dedicamos voluntariamente, cada vez com mais solidez, excelência e aprimoramento, seja nos ambientes presencial, híbrido ou online, e sempre de acordo com a nossa visão, que é ser referência nacional e internacional na área da educação, a nossa missão, que é servir com excelência por meio da educação, formando cidadãos éticos, solidários e competentes, e os nossos valores, que muitos são iguais aos dos rotarianos, que são a ética, a responsabilidade social, que falamos um pouco, o foco no ser humano, a gestão e a qualidade. Só para você saber, Heitor, o ano passado, desde meados de março até o fim do ano, tivemos a educação virtual, online, até outubro, quando o governo autorizou aulas presenciais. Então, parcialmente. Então, começamos a ter a educação híbrida. Uma parte dos alunos presencialmente e outra parte virtualmente. E este ano começamos as aulas no colégio no dia 1º de fevereiro, há pouco mais de 3 semanas atrás, educação híbrida. Então, nós temos cerca de 35% dos alunos participando em salas de aula, cerca de 350 a 400 alunos na unidade que temos em São Paulo e em Higienópolis, e outros 350 a 400 na unidade Granja Viana, em Cotia, e teremos o início das aulas nas faculdades em 8 de março, com ensino híbrido, mantendo todo o protocolo de segurança, de higiene e etc. E, para isso, nós contratamos, o ano passado, o Hospital Sírio-Libanês, que é referência mundial na área da saúde e talvez o principal hospital da América Latina, e que faz todo o acompanhamento do nosso protocolo de retorno às aulas híbridas. Fantástico. Narid, felizmente nosso tempo está acabando, mas eu deixo uma última pergunta. No caso de outros Rotaries que estão assistindo a gente, outros companheiros, e quiserem agendar uma visita para copiar os bons exemplos de vocês, é possível? Claro que sim, Heitor. Já tivemos visitantes nessa linha que você mencionou e temos muito prazer em fazer isso. Então, assim que retornarmos às atividades presenciais, pessoalmente, eu sou um profissional como você e todos os rotarianos e tenho a minha empresa de seleção de executivos. Mas desde que eu assumi a presidência da Fundação de Rotarianos, em 1º de julho de 2013, eu dedico 3 dias por semana, toda segunda, quarta e sexta, do expediente tempo integral na Fundação de Rotarianos de São Paulo. Então, quando voltar à atividade presencial, qualquer segunda, quarta ou sexta, terei muita alegria e satisfação em receber qualquer um de vocês na Fundação. Será um prazer e uma honra.
Ok, fica a dica então. Narid, muito obrigado pela entrevista e sucesso. Vamos torcer para que essa pandemia passe rápido. Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade, Heitor, e sucesso para você e para os seus companheiros também. Obrigado. Agradecido. Obrigado.